brilhar pelo Evangelho, a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos no silêncio do nosso coração. Rezemos por um instante pedindo ao Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da Escritura. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, começamos a ler o Evangelho de Marcos em novembro do ano passado e agora vamos encerrar a leitura desse Evangelho. Ao longo deste um ano, a história que o Evangelho conta é a sequência de 3 anos da vida pública de Jesus. A cena que nós acabamos de ler e ouvir é o encerramento do 3º ano da vida pública de Jesus. O desfecho. Estamos num ponto crucial que antecede a entrada de Jesus em Jerusalém. Esta cena aqui em Jericó, se você pegar a sua Bíblia, continuar a leitura depois do versículo 52, você vai ver que a cena que segue é a entrada de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos. Aí, a sua paixão, morte, ressurreição e o encerramento do Evangelho. Este pequeno texto é uma espécie de síntese dos 3 anos de caminhada de Jesus, mas é uma síntese tão bem elaborada, tão sofisticadamente elaborada pelo evangelista Marcos, o que redigiu o texto,
ele zelou tanto, porque isso só pode ser obra do Espírito Santo, a perfeição desse pequeno texto, que é síntese na verdade, dos 3 anos da vida de Jesus, mas é síntese de todo o mistério da revelação bíblica, mas é também síntese do que vem pela frente. A entrada de Jesus em Jerusalém, sua paixão, morte, ressurreição e subida ao céu. Dá medo pregar esse texto e não ser honesto e fiel à grandeza dele. É seguramente um dos textos mais sofisticados em termos de elaboração teológica. Vamos lá? Vamos tentar beber nessa fonte? Naquele tempo, Marcos 10, 46 a 52. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus saiu de Jericó. Imagine comigo a geografia de Israel. O norte, a Galileia, o Mar da Galileia, o Rio Jordão do Mar da Galileia, que desce até o extremo sul e desemboca no Mar Morto. Jericó é o último ponto do vale do Rio Jordão, o último ponto que marca a chegada no Mar Morto, e aqui uma encruzilhada. Se desce, você vai para o Mar Morto, das margens do Mar Morto, você vai para o Golfo Pérsico. Irã, Iraque. E agora, se você sobe 25 quilômetros, você chega em Jerusalém. Lá do norte, Cafarnaum até Jericó, uns 160 quilômetros, que Jesus viaja desde aquele domingo em que ele estava com os discípulos lá em Cesareia de Filipe. Lembra? Há vários domingos atrás. De Cesareia até aqui, em Jericó, dá beirando 200 quilômetros. Pronto. Agora vem os caprichos. Primeiro, o Rio Jordão, ele está num vale que desemboca no Mar Morto. O Rio Jordão já nasce abaixo do nível do mar. E na medida que vai descendo para o Mar Morto, chega a 400, 500 metros abaixo do nível do mar. É um vale no meio do vale, o rio, e um pedaço de terra, o Vale do Rio Jordão. Os estudiosos e apaixonados por Palestina chamam aquele pedaço de terra de o pedaço de terra mais fértil do mundo. Chega a Jericó. Jericó não é qualquer lugar, é a cidade mais antiga do mundo. Tem cerca de, dependendo o historiador, data de 8.000 a 10.000 anos antes de Cristo. É uma cidade bem antiga. Tem uma polêmica com uma outra cidade que nasceu na China, mas para o lado de cá seguramente é a cidade mais antiga do mundo. Então nós estamos no vale de terra mais fértil do mundo, o Vale do Jordão, e Jesus saindo da cidade que era um tipo de a capital agrícola. Vocês que são do agronegócio, essa é a primeira capital que serve uma região agrícola, o Vale do Jordão. Muito interessante. O que vem pela frente é importantíssimo que a gente entenda esses elementos que parecem coisa aleatória, mas não é não. Isso é teologia pura.
Jesus sai de uma viagem do Vale do Jordão, chega em Jericó e vai na direção de Jerusalém. Ao sair de Jericó, a capital do centro do pedaço de terra mais produtiva e fértil, Jesus sai com os discípulos e uma grande multidão na direção de Jerusalém. E acontece uma coisa curiosa, vamos lá? O filho de Timeu, Bartimeu, leia. Cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Os estudiosos de Bíblia gostam de dizer que o evangelista Marcos tem uma característica muito particular, um senso de humor muito sofisticado, que parece ironia, mas não é ironia. É refinada demais a crítica que Marcos faz. Imagine, o Vale do Jordão, o filé mignon da terra prometida, da terra que corre leite e mel, com a cidade mais antiga. Jesus saindo daquela cidade, na saída encontra um cego, mendigo, sentado à beira do caminho. O que isso indica? Que a terra que corre leite e mel, não deu leite e mel para todo mundo. Que a realidade de exclusão, de sofrimento, não foi resolvida. Que há uma sobra da sociedade, um resíduo humano descartável por aquela sociedade, da lógica do vale mais produtivo. Depois, a promessa de Deus de que os descendentes das tribos de Israel, como da primeira leitura, não sofreriam nunca nenhuma espécie de privação, não parece ter acontecido. Na verdade, desde que Moisés entrou na terra prometida com o povo, viu de longe, Moisés morreu e o povo atravessou o Jordão e entrou para a terra prometida, já tem mais ou menos 1200 anos, que o povo não passa outra coisa senão uma história de 1200, 1300, 1700 anos antes de Cristo, uma história de muito confronto, entre o sonho da terra prometida, que corre leite e mel, abundância, paz, prosperidade, família feliz, saúde. Entre esse sonho e esse ideal e a realidade, o que Israel enfrenta é um milênio e meio de muita, mas muita tensão externa com o Egito, com os cananeus, com a Síria, com os babilônios, os persas, os gregos e o Império Romano. E internamente, um conflito tremendo. Israel, depois que Salomão morreu, o país foi dividido pelos filhos de Salomão. Eles dividiram o reino de Israel em 2 pedaços, o reino do norte e do sul. E nunca mais Israel foi aquela unidade, aquele país, aquele território de cidadania israelense, israelita. Jesus percorre essa terra e o povo foi educado naquele ideal da monarquia davídica. O sonho de Moisés, uma terra, uma pátria, uma nação, uma raça, um povo eleito e um Deus que mora no meio de nós, e nós que temos a bênção que ninguém mais tem. Parece que isso não deu certo. Vamos ver? Vamos lá. Versículo 47. Quando o cego ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando,
começou a gritar: Gritar o quê? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Espere lá. O grito do cego mendigo sentado à beira do caminho é o grito que resume toda a esperança do Antigo Testamento. Tudo que você imaginar de esperança do povo do Antigo Testamento se resume nessa frase: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse cego está na beira do caminho. A rota do vale do Rio Jordão, a terra farturentíssima, encerravam as colheitas, vinham para Jericó para comercializar e vender o que fosse para ser vendido, fazia os negócios aqui em Jericó e depois, com o dinheiro, os animais e a matéria para levar para o templo de Jerusalém, o dízimo, a oferta, fazia o negócio em Jericó e subia 25 quilômetros até chegar a Jerusalém para participar das festas da Páscoa. E a festa da Páscoa, que era celebrada pelos peregrinos que colhiam, comercializavam em Jericó e subia para uma temporada de festa e de celebração, aquela realidade de fartura e abundância não mexia na estrutura de quem estava condenado a viver fora do caminho. Um cego, mendigo, sentado à beira do caminho, que ouve dizer que Jesus está passando. Não parece que alguém foi lá dar catequese para ele. Parece que vem uma procissão animada, barulhenta, e o ceguinho está lá pedindo esmola na beira do caminho, e pergunta: que zoeira é essa, moço? E alguém diz: é Jesus o Nazareno que está passando, e conta quem é Jesus o Nazareno. A hora que ele ouve dizer, ele dá um opa. Dessa vez, passa por mim um que não é a mesma coisa de todos os peregrinos que vão a Jerusalém depois de fazer os negócios aqui na capital do agronegócio, Jericó. Dessa vez, vem passando um que eu posso gritar por ele: tem piedade de mim. O cego grita proclamando: Jesus, em hebraico significa Deus salva, filho de Davi, é o título messiânico que desde a invasão da Assíria, 721 a.C., portanto, 7, 8 séculos, desde a invasão da Assíria, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois o Império Romano invadindo Israel, desenvolveu um tipo de piedade e devoção no coração, sobretudo dos profetas, que diziam assim para o povo sofrido de Israel: confiança, calma, persevera, uma hora Deus vai fazer uma intervenção nessa história, que esse sofrimento nosso vai acabar. Então, a gente chama teologicamente de a espera messiânica. A espera messiânica, cultivada ao longo de 7, 8 séculos. A sua espera, tem quantos anos que você cultiva ela? Qual sua paciência no cultivo de suas esperanças? Em quanto tempo você desiste das suas esperanças e já começa a cultivar outra coisa? O cego, pelos lábios dele, o resumo da esperança de todos os homens e todas as mulheres. E eu agora vou começar a apelar. Jericó, o Vale do Jordão, o Rio Jordão que desemboca no Mar Morto, está numa depressão geográfica
400, 500 metros abaixo do nível do mar. A gente pode dizer, na linguagem goiana, que é a maior grota do mundo, é a fossa da humanidade. Você trabalha, conquista, mas aqui dentro tem um vazio sem Deus. Isso existe? Um vazio sem Deus. Esse cego representa tudo que a riqueza, que o progresso, que o trabalho, que as conquistas, que os negócios não são capazes de trazer para o homem e para a mulher. Ele grita: tem piedade de mim. Ele proclama a grandeza de Deus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E proclama a sua pequenez: tem piedade de mim. Ter piedade de mim é o mesmo que dizer assim: Senhor, o Senhor é tão grande, e eu estou numa miséria tão grande. Senhor, se abaixe para visitar-me na minha baixeza, na minha miséria. Desça aqui no buraco em que eu me encontro. Vamos lá? As reações agora. Tomemos. Versículo 48. Enquanto o ceguinho gritava, muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, filho de Davi, tem piedade de mim. A igreja que acompanha a procissão de Jesus indo para Jerusalém, a igreja dá bronca no ceguinho. Diz: cala a boca, ceguinho. Porque o cego já tem um lugar para ele. A sociedade, a economia, a política, a cultura, a religião já resolveu qual é o lugar do cego. Qual é? Fora do caminho, pedindo esmola. Fica aí e calado. A sociedade impõe em todos os tempos, para todos nós, também essas regras. Seu lugar é aqui, e põe os rótulos na gente, não põe? Nós colocamos rótulos uns nos outros, não colocamos? Seu lugar é aqui. Você aceita que te mandam calar nos seus anseios mais profundos, na sua busca por Deus e pelas coisas de Deus, nos seus gritos, nos seus lamentos só seus, que ninguém conhece? Você permite também que te calem? Ou você reage e grita mais ainda: filho de Davi, tem piedade de mim? Esse grito que vem das profundezas, da fossa, da angústia humana, ainda que no centro nevrálgico dos negócios, das colheitas abundantes do Vale do Jordão. Quando o cego reage e grita mais forte ainda, acontece uma surpresa. Vamos lá? Versículo 49. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Opa. Repita comigo, reze comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio firmemente. Que Que o meu grito, a a minha súplica, chega ao seu coração. Que o Senhor me escuta. O Senhor me escuta. O Senhor para e me acolhe. e me acolhe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.
Amém. Você acredita que o seu grito chega ao coração de Jesus? Ainda que todo mundo buzina na sua orelha, cala a boca! Está reclamando de quê? Você já ganhou, rapaz. Você já ganhou um lugar na beira do caminho para pedir esmola. Fica quieto. Quando Jesus para e diz, chamai-o, é bacana que entre a bronca da igreja que manda o cego calar e o grito do cego, Jesus escuta a igreja ou o cego? O cego. Eu estou falando a igreja porque agora nas redes sociais tem até astrólogo que vocês seguem, que criam sites e blogs que querem formar a consciência de católicos e dizer para os católicos e para os cristãos e ensinar os cristãos o que não pode, o que não deve. Você não pode, você não deve, você não pode, você não deve. Mas a igreja que diz só o você não pode ou você não deve, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma igreja que não manda calar a boca. É uma igreja que escuta Jesus dizer, chamai-o. Ainda que esse cego tenha que vir aqui e falar umas coisas difíceis da gente engolir, mas chama esse cara. E olha que o ceguinho vai nos expor. Vamos ver? A igreja que repreendeu o cego e mandou ele se calar, agora foi ordenada a Jesus por Jesus a chamá-lo. A igreja agora chega ao ceguinho e diz, eles o chamaram e disseram, brada igreja. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Vamos repetir? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Se a igreja puder fazer só uma coisa no mundo, a coisa que a igreja nunca poderá deixar de fazer é isso. Dizer aos caídos, aos machucados e aos feridos deste mundo, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa é por excelência a obra da igreja. A igreja não deve ter outra tarefa mais importante. Nenhum serviço, nenhuma obra, nenhuma atividade. Nada. Essa igreja dos blogs e dos sites, que tem um monte de católico tonto seguindo seitas fanáticas dentro da igreja. Essa igreja do não pode, não faça, não aceite, não concorde. Essa igreja não é a de Cristo. A igreja de Jesus é aquela que diz, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Não é a igreja do não. É a igreja que tem a tarefa de levar o homem e a mulher caído. Já falei muitas vezes, mas repito-o. Desde a Reforma Protestante, ela foi fortemente influenciada pelos anseios e os ideais da primeira revolução e segunda revolução comercial e depois da revolução industrial. A revolução comercial e a revolução industrial é que financiou a Reforma Protestante. Porque precisava de uma teologia, de uma doutrina que abençoasse o lucro pelo lucro. Se é lucro, é bênção. E a igreja, que sempre foi engajada e empenhada com a obra de caridade, com a assistência, com a ajuda ao que sofre, sobretudo a partir do Evangelho de Lucas, a ser a boa samaritana, a igreja se perdeu num período longo. A igreja não sabia muito bem o que era ajudar o pobre. E sobretudo com o advento do socialismo, do marxismo, a igreja passou a associar pobre
com categoria sociológica. E aí, apoiando o pobre, a igreja ficou contra o resto. O Papa Francisco resolveu um problema de 500 anos. O Papa Francisco diz que a igreja precisa sair, ser uma igreja em saída que vai ao encontro do homem e da mulher, excluído, abandonado, ferido, na periferia existencial. Periferia existencial é muito mais do que uma categoria sociológica. Você encontra na periferia existencial, você encontra um pobre mendigo caído na rua, saindo daqui, pegando qualquer rua daqui do setor sul, como você encontra no mais sofisticado apartamento, na melhor das casas de condomínio de luxo, você encontra lá dentro, nas almofadas mais sofisticadas, uma pessoa sem Deus, com a alma ferida, vazia de Deus, vazia de amor, vazia de perdão. Não encontra? Esse conceito que o Papa Francisco, e que um monte de estúpidos rejeita o Papa Francisco, porque um monte de estúpidos fala que ele não é da teologia tradicional. O Papa Francisco resolveu um problema de séculos, dizendo não, a igreja tem que ir ao encontro daqueles que estão excluídos na periferia existencial. E a tarefa da igreja é dizer ao homem e à mulher que se encontra caído, jogado fora do caminho, pedindo esmola como cego, mendigo, ou aquela que se encontra no maior conforto do mundo, mas sem paz e sem Deus, a igreja não tem outra tarefa a não ser dizer: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Amém? Essa é a tarefa da igreja. Esse é o anúncio da igreja. Quando a igreja faz isso, as outras coisas vêm como consequência. Inclusive a transformação social, inclusive a justiça social, vem naturalmente disso. Vamos ver? Quando a igreja obedece Cristo e faz a parte dela, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. É isso mesmo. Quando a igreja cumpre a parte dela, as outras coisas vêm. Se vence as barreiras das exclusões sociais, da violência, das injustiças, se vence tudo. Quando a igreja anuncia para o ceguinho, mendigo, coragem, levanta-te, Jesus te chama, o que acontece com ele? Versículo 50, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. 3 coisas. Jogou o manto. Olhe para cá. Já caricaturei dizendo, o manto era a ferramenta de pedir esmola. Os peregrinos que passavam indo para Jerusalém não podiam dar esmola para o cego e encostar nele, e nem colocar num lugar assim, pega aqui. Se encostasse onde ele encosta, eles não poderiam entrar em Jerusalém porque estavam contaminados. Então o manto, as pessoas caridosas davam para o cego o manto, para o cego colocar no colo, ele sente a pancada da moeda, o cego tem um tato que e a audição que é refinadíssima, ele logo apalpava e caçava a moedinha. Então o manto é a ferramenta de trabalho do cego. Quando a igreja diz, coragem, levanta-te, Jesus te chama, a primeira coisa que ele joga fora é a ferramenta de mendicância. Bonito isso, né? Você também tem suas ferramentas em que você vive mendigando algumas coisas. Todos nós temos, não temos? Atenção, carinho, respeito, né? Honra. Pare de mendigar hoje, agora. Jogue fora o manto.
Para alguns, o manto é pedir ajuda mesmo material. Para alguns, é até pedir ossos nas filas dos supermercados, né? Para uns, é pedir esmola nas igrejas ou pedir benefícios dos governos. Mas para outros, o manto é o orgulho, é a vaidade. Para outros, o manto são as próprias feridas. Qualquer coisa que você fala com a pessoa, ela diz: olha o tanto que eu sou machucado e ferido. Olha o tanto que eu sou judiado pela vida. Tem gente que mostra a ferida para viver, não tem? Moço, você pode me dar uma ajuda? Olha, eu uso uma bolsa aqui, estou machucado. Mostra a ferida, o manto é a ferida. Primeira coisa, quando a igreja cumpre a tarefa dela, de anunciar Jesus, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Quando a igreja põe no centro Cristo e a salvação que vem de Cristo, o resto vem por acréscimo. Então a primeira coisa é que o cego rompe com o estabelecido. Eu serei mendigo para sempre. Segundo, dê um pulo. Sabe o que significa dar pulo? Dar um salto. Dar um salto significa você criar coragem. Encontrar no Espírito Santo uma ousadia interior. Receber do Espírito Santo uma força sobrenatural que te faz romper e desapegar das suas próprias feridas, dos rótulos que colocaram em você. Você não presta, você não presta, você não vai dar certo, você não vai vencer na vida, você não vai ser feliz. Dar um salto significa desapegar das imposições religiosas, culturais, sociais. Dar um salto significa sair das seguranças conhecidas, ainda que essa segurança seja um toco fora do caminho para pedir esmola. Romper com o estabelecido, perder a segurança, o manto, perder o lugar ganhado, dado pela sociedade. Você é pobre, você é e você vai ficar assim. Dar um salto significa salto que nos arranca de um passado paralisante. Salto que significa não um pulo no escuro, não é o tudo ou nada que os evangélicos pregam entusiasmados. Venha hoje na igreja, ou é tudo ou nada. Não é isso não. O salto é um operar inteligente, inovador, fecundo. O salto desse cego é um salto ciente de si. Sabe para onde vai? Ele não vai para qualquer lugar, ele vai até Jesus. Ele não sai do toquinho e do manto para ir para qualquer coisa, ele vai para Jesus. Ele não vai para um abrigo que a igreja deu para ele, ele vai para Jesus. Irmã, vou te dizer uma coisa difícil de engolir. A gente precisa saber saltar. Saltar exige treino, exige técnica, exige mestre. E muitas vezes exige um mestre interior, o Espírito Santo que me orienta, que saltos eu preciso e você precisa dar em sua vida. Amém. Saltar significa um operar estratégico, ousado para uma realidade nova. Salto à luz da fé, que supõe discernimento, escuta do Espírito.
Esse cego não gritou para todo mundo: tem pena de mim, peregrinos de Jerusalém, me dê uma esmola pelo amor de Deus. Esse cego, o grito dele é dirigido a uma pessoa no meio da multidão. Tem nome: Jesus, filho de Davi. Volta ao texto. E foi até Jesus. Versículo 51. Então Jesus lhe perguntou, brada igreja. O que queres que eu te faça? O que lembra essa pergunta, gente? O que lembra essa pergunta? O que queres que eu te faça? Não sei se você já precisou algum dia na sua vida, em momentos muito conflituosos, de marcar uma consulta com um bom terapeuta, psicólogo, ou com um padre, ou com um médico. Parece pergunta de médico, não parece? O que queres que eu te faça? É? Um terapeuta, o que você quer que eu te faça? E é um terapeuta, e é um médico. Jesus não pergunta o que você quer que eu te dê, ele é um mendigo. A pergunta que manteria o mendigo na ordem de mendigo era o que você quer que eu te dê. A pergunta, a gente precisa qualificar a resposta e qualificar também a pergunta. A pergunta de Jesus tem qualidade elevada. Os místicos do século IV, V, chamam Bartimeu de o mestre da oração. Bartimeu é um mestre que ensina a gente a rezar. Na minha juventude eu tive a graça de conhecer um monge que eu fiz ao longo de muitos anos na minha juventude, retiro com ele muitos anos, e o retiro com ele, um francês, um monge francês, a gente passava 8 dias. 8 dias, a gente tinha 2 colóquios com esse monge, acerca das coisas mais profundas que estavam aqui dentro. Eram colóquios de 40, 50 minutos, e o material para rezar o dia inteiro, das 4 da manhã às 9 da noite, era essa oração de Bartimeu. Repetir o dia inteiro: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Era esse o conteúdo da reza. Até 3 dias a gente quase surtava. Vocês imaginam parar nos anos agitados dos anos 80, da década de 80, a gente ficar 8 dias só repetindo isso. Até o 3º dia, quando ele ensinava a gente, e eu estou dizendo isso para propor a você essa oração nesta semana. Tente rezar esta semana, a semana inteira, a reza do mestre da oração Bartimeu. Vá repetindo, às vezes em voz alta, muitas vezes: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Repita isso no carro, no trânsito, dentro de casa, no quarto, tomando refeição. O método dos monges é: você vai repetindo essa mesma frase até ela se tornar uma oração mental, até que fica aquela frase em contínua, como uma lâmpada acesa no borbulhar da chama, assim, mexendo a chama. Faça esse exercício essa semana. Reze para você ver o que vai dar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O que queres que eu te faça? Eis o pedido do ceguinho. Até agora ele é cego, tá? Vamos lá? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Ele não pediu esmola, não pediu cesta básica, não pediu Bolsa Família, renda cidadã, auxílio não sei o quê. Ele não pediu um manto maior para pegar mais esmola de mais longe. Ele pediu a graça da visão da fé. Porque tem muitos cristãos que conversam com Jesus, vivem na igreja, mas ainda não possuem a visão da fé. Entram e saem na igreja com a visão do mundo, dos rótulos do mundo,
das coisas estabelecidas pelo mundo. Mestre, que eu veja. Irmã, irmão, o que você pede quando você chega bem diante de Jesus? Quando ele pede a graça da visão, da fé, Jesus tem uma perspicácia extraordinária. Versículo 52. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Jesus disse: vai, tua fé te curou. Ele recuperou a vista. Jesus disse: vai, mas ele não obedeceu Jesus. Ele fez mais do que o que Jesus pediu. Ele fez o quê? Seguiu Jesus. Aqui está a cura. Aqui está a cura. Essa é a maior cura. Vai. Não é uma fé de buscador de milagre, gritador desesperado por Deus. Vai. Ele quer seguimento. Irmã, irmão, quantos de nós aqui somos curados, mas não seguimos Jesus? Esse é o nó do cristianismo. Essa deveria ser para nós a mais preciosa das curas. Porque essa é a maior caridade. Essa é a maior obra de caridade que Cristo nos dá. Não é uma cesta básica. Não é um manto. Ele nos dá a graça de ter acesso à luz da salvação pelo dom da fé. Amém. Seguidores curados, ou curados, que até conta vantagem de milagre, mas que não somos seguidores. Olhe para a cruz. Sabe o que significa ser seguidor e não só ser curado? Ser seguidor significa que a partir de hoje haverá aqui na minha inteligência, na minha mente, na minha razão, na minha vontade, nos meus desejos, nos meus sentimentos e nos meus afetos, a partir de hoje haverá uma primazia da vontade dele que eu sigo. Tudo que eu vou dizer, fazer, realizar, sentir, falar, vai depender do que ele, como fundamento da minha vida, vai decidir. Ser seguidor significa pôr Cristo como pedra, como fundamento do pensar, do falar, do sentir, do agir, do querer. Está claro? Infelizmente, nós vivemos a tragédia de uma igreja cheia de gente curada, mas de poucos seguidores, com muito pouco acesso à luz da salvação. Até porque o tema da salvação interessa muito pouco para muitos que correm atrás de milagres. Dificilmente você escuta um testemunho grandioso de alguém que fez voto e promessa, que foi a pé à Trindade 20 anos para pedir a graça da salvação. Vai demorar. Não é? A gente vai pedir coisa, pedir trem. Olhe para a cruz. O grito do cego Bartimeu, lá na grota, é o mesmo grito que Jesus vai oferecer por nós na cruz. Pai, Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem.
Pai, em tuas mãos entrego a minha vida, o meu espírito. Pai, seja feita a vontade do Senhor. Pai, tudo está nas suas mãos. Olhe para a cruz e vá repetindo, balbuciando como o cego: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Incline a sua cabeça, feche os olhos e vá rezando. Vá apresentando a Jesus tudo o que você precisa de cura, de libertação, de salvação, dele e por ele. Vá rezando. Me contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. E nasceu dentro de mim a fé que há muito eu já não tinha. Eu senti meu coração arder. Eu gritei para o Senhor me responder. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Entregue a Jesus o grito, o lamento de todos os homens e mulheres que neste momento estão sofrendo, em todas as situações. Entregue a Jesus o lamento, o grito, o gemido de quem não tem o necessário para viver, de quem não tem paz, não tem amor, de quem tem toda a fartura do mundo, mas não tem perdão, não tem amor. Entregue a dor do mundo, o gemido da humanidade que sofre a Jesus. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Jesus, filho de Davi, me cura.
És o santo de Israel. Diante de ti a tempestade se Põe a mão no seu coração Meu Deus, sou a minha fé. e agradeça a Jesus a visão da fé que você recebe dele, a luz da fé, a luz da salvação que você recebe dele. Agradeça. A compreensão de quem você é para seguir Jesus. Agradeça. Amém. Amém.